Vamos tirar 5 minutos aqui de oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai querido, a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite reunidos em Teu nome. E a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então nós temos a convicção que a Tua presença aqui neste lugar é real. Então toma Teu trono, Senhor, toma a direção deste trabalho. Pai querido, toma nesta noite as nossas vidas. Paizinho querido, visita nesta noite os nossos corações. Vai lançando por terra em nome de Jesus toda ansiedade, tudo aquilo que tem tentado roubar, Senhor Jesus, a semente que será lançada nesta noite, por meio da palavra. Nós repreendemos agora em nome de Jesus todo devorador de palavra, todo migrador, todo aquele que tenta roubar, Senhor Jesus, a palavra da verdade, todo aquele que tem roubado, Senhor Jesus, o nosso entendimento. Nós repreendemos nesta noite e clamamos: o sangue de Jesus tem poder neste lugar. Paizinho querido, apresentamos diante de Ti a vida do pastor Edivandes, quem estará ministrando a palavra. Pai querido, que o Senhor venha revestir ele com Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Pai querido, que esta palavra, Senhor, possa chegar aos nossos corações e venha prosperar e venha frutificar, Senhor, para que venhamos colocar em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, dentro das nossas casas, no meio da nossa família. Pai querido, que venhamos servir de testemunho vivo da Tua palavra, aonde quer que a gente passar, aonde quer que a gente andar. Pai querido, que o Senhor venha ser referencial nas nossas vidas, a ponto, Senhor Jesus, de chamarmos atenção, não pelas vestes, não, Senhor Jesus, pela aparência, mas pelo sobrenatural. Assim como está escrito na Tua palavra, quando Moisés entrava na tenda, Senhor, e ali a nuvem do Senhor estava sobre aquela tenda, Pai querido, a face dele brilhava. E é por isso que nesta noite nós viemos buscar de Ti o entendimento necessário, o alimento necessário para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento físico. Pai querido, no nosso dia a dia, como servos de Deus, como os ungidos do Senhor nesta terra. Pai querido, com o objetivo de fazer a diferença. Pai querido, cada homem e mulher, jovens e adolescentes, crianças que estão neste lugar, nós estamos aqui porque fomos comissionados pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque se fôssemos olhar para o nosso cansaço, para a nossa condição, nós não estaríamos aqui. Mas nós não estamos aqui olhando para o homem, não estamos aqui olhando para nós mesmos, mas nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Cristo Jesus, aquele que veio nesta terra e veio trazer salvação por meio da Sua palavra, por meio do Seu testemunho. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Eu Te louvo por cada vida aqui presente e Te peço por aqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite. Nós repreendemos do nosso meio toda enfermidade. Quero apresentar diante de Ti a vida da Natália, quero apresentar diante de Ti a vida da mãe da Betinha, Senhor. Pai querido, queremos apresentar diante de Ti a vida da irmã Maria. Pai querido, se nosso meio tiver outras pessoas enfermas, nós apresentamos diante do Teu altar a família da Núria, Jesus, irmão Carlos. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha entrar com providência na saúde da Tua igreja. Pai querido, a Tua palavra diz que toda arma forjada contra nós não prevalecerá. Então nós repreendemos, ó Deus, toda seta inflamada do maligno, toda enfermidade. Nós repreendemos no nosso meio todo laço de morte, toda infecção. Nós
clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu socorro, pelo socorro da cura. Pai querido, nós pedimos que o Senhor possa visitar nesta noite todos os enfermos aqui mencionados. Nós pedimos uma bênção especial pela a irmã que se encontra naquele hospital, na UTI, entubada. Nós repreendemos toda enfermidade no corpo da Tua serva. Tu és o Deus que conhece o coração da Tua filha amada. Tu tens visto a angústia da família da Tua serva. E nós te pedimos nessa noite pela cura, da mesma forma pela família da Núria, que o Senhor venha restaurar os pulmões do irmão Carlos, que o Senhor venha trazer a cura nesta noite. A família da Núria, a Núria, o Arthur, Senhor, o Heitor, que o Senhor venha derramar sobre esta família a unção de cura nesta noite. E a irmã Maria, que o Senhor venha restaurar, venha restabelecer a saúde da Tua serva. É o que nós oramos nessa noite e pedimos, crendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Edvantes. Glória a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, né? Estamos hoje começando o módulo 2, Introdução ao Estudo da Bíblia. Glória a Deus. Eu queria ler João capítulo 5, versículo 39, amém? Todos pudessem abrir esse versículo. Esse versículo é muito importante, viu, irmãos? E é importante também que nós aprendamos memorizar alguns versículos chaves, né, dentro da nossa matéria que estaremos ministrando, né? E esse versículo é um versículo chave para aqueles que querem realmente um comprometimento com a leitura da palavra, com o estudo, com um cuidado em examinar os textos bíblicos. Glória a Deus. João, capítulo 5, versículo 39, amém? Essas palavras aí são as palavras de Jesus Cristo falando, meu irmão. Jesus Cristo falou. São escritos de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou. João capítulo 5, versículo 39. Todo mundo achou? Posso ler? João capítulo 5, versículo 39. Glória a Deus. Vai dizer assim, João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E aí são elas que testificam de mim. Amém, irmãos? Então, o que nós como cristãos temos que fazer a cada dia? Examinar as Escrituras. Por quê? Porque elas vão nos conduzir, elas vão nos direcionar, vão nos ensinar, vão fazer-nos, né, entender mais sobre a verdade de Deus para nós e nos guiar pelo caminho da vida eterna. Amém? Nosso estudo hoje, irmãos, introdução ao estudo da Bíblia. Eu queria começar, irmãos, com o estudo da Bíblia. Tem uma palavra grega conhecida como isagoge. Queria colocar os primeiros slides, amém? O estudo da palavra de Deus é também conhecido pelo termo isagoge, termo grego que significa conduzir para dentro. Por que nós temos que conduzir a palavra de Deus para dentro? Conduzir a palavra de Deus para dentro significa guardá-la onde? Dentro do nosso coração, né? O salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 11, né? Assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, o termo isagoge significa você guardar a palavra de Deus dentro do seu coração, inseri-la dentro de ti. Não guardar simplesmente quando você chega na sua casa, né? Pega uma roupa, dobra e guarda num guarda-roupa. Ou guarda numa cômoda. Porque muitas vezes você guarda ali e realmente daquela roupa, o que você vai fazer? Muitas vezes você esquece e nem usa.
Quem aqui tem alguma roupa guardada dentro do guarda-roupa que nunca usou? Levanta a mão aqui para me ver. Muitas vezes ocorre isso com a palavra de Deus. Muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus, apenas lemos e guardamos. Não no sentido de velar pela palavra. Não no sentido de fazer a palavra ser entronizada dentro de nós. Quando aqui essa palavra quer dizer guardar, está no sentido de você colocar dentro do seu coração, a ponto que quando você falar, quando você agir, quando você fizer qualquer coisa, você estará fazendo de acordo com a palavra. Tem um termo no hebraico também, irmãos, olha só. Pode passar, Davi, por favor, que eu coloquei no slide. Amém? Vemos no Antigo Testamento o termo chamar, que é no hebraico. Irmãos, eu queria que você entendesse, né? A Bíblia ela foi escrita em 2 idiomas básicos, né? O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. Amém, irmãos? Né? Existem alguns textos em aramaicos, mas são poucos. Mas basicamente a Bíblia foi escrita nesses 2 idiomas, no hebraico e no aramaico. Então essa palavra chamar, ela é no hebraico, né? É uma palavra que significa também guardar, proteger, cuidar, conservar, zelar, ser sentinela e velar. Então a palavra guardar é uma palavra muito ampla, tanto no grego quanto no hebraico. Não é simplesmente, eu vou guardar. Né? Às vezes a gente tem uma visão de guardar, uma visão muito limitada. Mas para nós, guardar a palavra de Deus significa proteger, significa cuidar, significa conservar, significa zelar, significa ser sentinela, significa ter essa palavra introspectada dentro de nós. Dentro de nós, com o motivo de que, se nós tivermos com esses predicativos dentro de nós, dificilmente você vai se meter em alguma cilada. Por quê? Porque a palavra de Deus vai servir como um alimento para você, um alimento para a tua alma, e você vai conseguir caminhar no Evangelho, fazendo e agradando a vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu queria ler esses versículos aqui, ó. Queria pedir para o pastor Cláudio ler aqui. Amém? Cadê outro microfone? Glória a Deus. Queria que o pastor lesse aí para mim Provérbios 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. Olha só, essa palavra guardar, por quê? Porque quando você guarda o seu coração, você está criando o quê? Uma expectativa, porque dele procede as fontes da vida. Então esse guardar significa zelar, significa proteger, significa pegar o teu coração e blindar com a palavra de Deus, porque deles procede todas as fontes de vida. Amém? Eu queria ler também João capítulo 14, versículo 21. João capítulo 14, versículo 21. Pode ler Gênesis 12, 15? Pode ler Então, ler Gênesis 12, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Qual era a missão de Adão no jardim do Éden? Era o quê? Lavrar e guardar. Algumas traduções da Bíblia trazem assim, que Deus colocou Adão no jardim do Éden para cultivar e cuidar. Olha só, cuidar. Então Adão estava ali para cuidar. Então, meu irmão, essa palavra guardar, muitas vezes a gente cuidar da palavra de Deus em nosso coração, blindá-la no nosso coração, para que nós possamos praticá-la a cada dia e muitas vezes ter esses predicativos sobre a nossa vida. Você vai zelar, você vai proteger, você vai ser sentinela, você vai conservar, para que você e nós sejamos cristãos maduros dentro da palavra de Deus. Amém? Eu queria que o pastor lesse também João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém?
Glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é apenas o conhecimento da palavra. Não é apenas conhecer os mandamentos, mas é guardar. Quando você conhece os mandamentos e os guarda, você está demonstrando para Deus que você o ama, que você o reconhece como o Senhor da sua vida, que você vai procurar o máximo cumprir aquela palavra. E a Bíblia diz que o Deus vai se manifestar e se revelar a você. Se você ler a nossa apostila aí, sobre guardar, aqui tem, Salmo 119, versículo do 97 ao 105. Eu queria que todos abrissem, amém? Para a gente ler, está aí na nossa apostila, está aí no estudo bíblico da gente aí, Salmo 97, do versículo 97 ao 105. Glória a Deus, eu vou abrir a Bíblia aqui, porque essa letrinha aqui está meio miúda aqui do pastor Gilberto nesse estudo, viu? E a visão já não está tão boa. Salmos 97, todo mundo está lendo aí, acompanhando aí? 119, versículo 97 ao 105. Perdão, viu, gente? Que aqui eu li só o 97, 105. É Salmo 119, versículo 11 eu já citei, né, irmãos? Irmãos, o versículo 11 eu citei, que é o primeiro aqui. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o versículo 97 vai dizer assim, ó. Ó Senhor, como eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todos os maus caminhos, para observar a tua palavra. Não apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel na minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, meu querido, é um salmo que, se você for lê-lo profundo, é um salmo completo, é um salmo grande. E o Salmo 119 é uma declaração de amor ao quê? A palavra de Deus. Todo o Salmo 119 é um salmo que fala exclusivamente do amor do salmista à palavra de Deus. Por isso que ele usa alguns textos, e alguns termos chamados estatutos, mandamentos, juízos. Amém, irmãos? Então, por isso nós lemos esse salmo. Glória a Deus. Eu queria passar o segundo slide aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode passar o próximo, por favor. O objetivo deste módulo. Qual é o objetivo desse segundo módulo? É introduzir os irmãos ao estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? O objetivo deste módulo é introduzir dentro dos mistérios da palavra de Deus. Ao terminar esse módulo, nosso desejo, meu, do pastor Gilberto, da liderança, é que você tenha uma sede profunda da palavra de Deus. É que tenha uma sede profunda de meditar na palavra, de ler um texto, de procurar, de esmiuçar, de crescer. É quando você pegar a palavra e abrir, você não vai apenas percorrer com os seus olhos aquele texto e ler rapidamente, mas você vai querer se aprofundar nos mistérios do reino de Deus. E quando você se aprofundar nos mistérios do reino de Deus, tenha certeza de uma coisa, Deus vai te revelar coisas grandes na palavra dele, coisas ocultas, coisas maravilhosas que muitas vezes você não sabia. Coisas muitas vezes que você não vai precisar muitas vezes ouvir na internet ou ler alguém falando ou pregar, mas o próprio Deus vai te dar revelações tremendas na palavra e da palavra, viu? Revelações na palavra que você está lendo e da própria palavra de Deus, porque ela vai testificar dentro do teu coração, amém, meu querido? Glória a Deus. Eu coloquei um texto aqui, João 6, versículo 57, que diz assim, pode voltar lá, por favor? Pode deixar aí mesmo, Davi, então é o mesmo.
Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Se você se alimenta de Jesus, se você se alimenta da palavra, você vai viver dele em nome de Jesus. Amém, meu querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode passar o próximo slide em nome de Jesus, por favor? Nós temos uma matéria dentro da teologia chamada bibliologia. O que é bibliologia, pastor? A palavra bibliologia significa Bíblia, estudo das doutrinas da Bíblia, estudo da Bíblia. É a matéria dentro da teologia que estuda assuntos referentes à Bíblia, a palavra de Deus. Teologia vem do grego tel, e logia significa estudo. Então, dentro da teologia, existe uma matéria chamada bibliologia, que você estuda acerca da Bíblia. Tudo o que aconteceu sobre a Bíblia, desde os primórdios, desde que a Bíblia começou a ser escrita, desde os primeiros versículos, como ela foi escrita, como ela foi formada, como ela foi chegada até nós, você estuda dentro da bibliologia. E hoje nós queremos passar algumas coisas para você aqui a respeito da palavra de Deus, mas um estudo mais profundo ainda, você terá mais para frente, quando nós estudar um módulo chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Aí nós vamos entrar de fundo na bibliologia e no estudo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu queria que passasse o próximo slide. Milagre bíblico. Irmãos, a Bíblia, ela é um milagre bíblico. Pastor, por que você diz isso? Porque você imagina, irmãos, 1.700 anos de história. Mais de 40 autores que nunca se viram, nunca se conheceram, pessoas muitas vezes iletradas, pessoas com muito conhecimento, pessoas que eram pastores de ovelha, pessoas que eram pescadores. Deus usa, através do Espírito Santo, todas aquelas pessoas em diferente época, coloca um sincronismo perfeito entre elas. Em 1.700 anos de um intervalo, entre o primeiro livro e o último livro, forma-se a Bíblia. É ou não é um milagre de Deus? A Bíblia, ela é diferente de todos os livros. Por quê? Se você vê o Alcorão, como é que surgiu o Alcorão? Lá na cidade de Medina, Meca, um homem chamado, fugiu o nome do Maomé, diz que teve uma revelação de Deus, veio um anjo até ele e aquele anjo citou o livro todinho para ele. Olha só como é que é a história. Se você for conhecer a história do livro dos Mormons, um homem chamado Joseph Smith, né, diz que tem uma revelação, apareceu um anjo para ele, um anjo chamado Moroni, e fala para ele tudo aquilo que ele escreve. Já a Bíblia não, olha como é que é a Bíblia. Deus utiliza tempos diferentes, pessoas diferentes, classes diferentes. Isso até é tremendo e maravilhoso, para que possa, dentro de um período, trazer toda a vontade do povo. Não tem como humanamente falando, fazer um livro dessa forma e dar certo. Irmãos, eu trabalhava num departamento, trabalhava na Viplan. Trabalhava na Viplan, estava entrando na Viplan, para trabalhar de cobrador. Aí nós tivemos um curso no RH, né? RH sempre tem curso antes de você entrar na empresa. Aí, nesse curso, o que a psicóloga fez? Ela foi fazer um trabalho com a gente de telefone sem fio. O que é telefone sem fio? Quem é que já brincou de telefone sem fio? Você faz um círculo, mais ou menos era 20 funcionários, né? E um fala uma coisa, e no final o outro repete aquilo que o outro falou. Irmão, todas as vezes que ela fez, passou uma palavra para um até o último, nunca deu certo. Sabe por quê? Porque durante esse processo, foi o quê? Diluindo aquelas palavras e foi mudando. Alguém não ouvia direito e aumentava alguma coisa. Já a Bíblia não. A Bíblia começa de Gênesis até Apocalipse, um intervalo de 1.700 anos. E não há nenhum erro. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é completa. A Bíblia é eterna. A Bíblia é infalível. Por quê? Porque quem direcionou todos esses homens a escrever? Homens guiados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu queria ler aqui, olha só, por que é um milagre bíblico?
A forma impressionante com que os textos foram escritos em total concordância entre os diversos escritores, a forma em que elas foram preservadas e trazidas até o tempo atual. Isso ocorre porque o próprio Jeremias, porque o próprio Deus revela sua palavra, vela pela sua palavra para cumprir. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, amém? Pode ler para nós, pastor Cláudio, Jeremias 1, 12, está com o microfone aí? Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se Deus não cumprisse a sua palavra e não velasse por ela, de maneira nenhuma, a Bíblia ia chegar a nós até hoje. Por quê? Porque haveria se perdido no meio do tempo. Mas como Deus vela, Deus preserva, Deus conserva e Deus traz para a gente até hoje sem nenhum tipo de erro. Amém? Se existe muitas vezes erro, às vezes são de pessoas que as interpretam a seu bel prazer da maneira errada. Amém, irmãos? Vamos passar aqui, ó. Muitas coisas da descoberta, olha só, irmãos, aqui é interessante, eu acrescentei no estudo isso aqui, ó. Muitas coisas descobertas dentro da ciência, da arqueologia, da história e de outras ciências, ela corrobora com a veracidade da Bíblia. Muitas vezes a ciência, ela tenta desmitificar a arqueologia, a história, tentam muitas vezes tentar colocar a Bíblia em discreto, mas acontece o contrário. As próprias descobertas dessas áreas, elas testificam que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Amém, irmão? Todo mundo está entendendo até agora o estudo? Glória a Deus. O que eu coloquei aqui, ó, a Bíblia foi escrita em um período de 1.700 anos, mais ou menos, por mais de 40 escritores de diferente época, classe social, cultural, não se contradiz, permanecendo fiel até hoje. Homens foram inspirados por Deus, usados pelo poder do Espírito Santo. Nesse momento, eu quero ler 3 textos aqui. Ó. Quero ler Provérbios, capítulo 30, versículo... 2 textos. Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Glória a Deus. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Amém? Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Pastor Cláudio, o nosso leitor da noite. 30, versículo 5, não é não? 5? É. Aqui está errôneo, aqui é 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, e ela é um escudo para os que nele confiam. Amém, irmão? Toda a palavra de Deus ela é pura, ela é inerrante, ela é infalível. E esse texto aqui é o que traz, um dos textos que nós mais usamos para quê? Para falar da revelação da Bíblia que foi dada aos homens através do Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Amém? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Imagine, meu irmão. Por que não é dada por homens? Porque se fosse dada por homens, as pessoas colocariam aquilo que eles queriam. A Bíblia registra várias situações na Bíblia de pecados, de erros, de falha de homens de Deus, que se fosse eles que fossem escrever a Bíblia direcionada por eles, não escreveriam. Não é verdade? Tem coisas na Bíblia que eles não escreveriam, por quê? Porque era a vontade do homem, mas como é a vontade de Deus, todos os escritos da Bíblia são perfeitos, sem falhas, porque foram direcionados pelo Espírito Santo. Esse texto aqui, irmãos, se os irmãos puderem decorar, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, é muito interessante você saber, porque é algo para você refutar quando alguém falar, a Bíblia foi escrita por homens. Aí você vai dizer, não, foram por homens, mas foram usados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Deus não mandou nenhum anjo. Amém. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Amém, irmãos?
Ficou claro, irmãos? Os irmãos estão prestando atenção? Estão acompanhando o livro? Vamos passar para o próximo slide, irmãos, que tem algo interessante que eu quero mostrar no próximo slide. Ó, o estudo da palavra de Deus nos ajuda a compreender melhor a vontade de Deus revelada na sua palavra. Agora, ferramentas que podemos utilizar com o estudo da palavra de Deus, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, que existem denominações, existem igrejas que eles não aceitam ferramentas auxiliares na palavra de Deus. Por quê? Porque existem igrejas, existem denominações que dizem, não, só o Espírito Santo basta. Olha só, irmãos, e muitas vezes existem ferramentas, existem conteúdos e ferramentas que podem te auxiliar a ter um entendimento maior da palavra de Deus, né? Mas a regra principal, o teu norte, algo imprescindível na tua vida é a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Vou te falar aqui, ó, ferramentas que podem auxiliar no estudo da palavra de Deus. Um dicionário de português, um dicionário bíblico, uma chave bíblica, um livro de geografia bíblica, uma enciclopédia bíblica, lembrando que esses livros são apenas auxiliares. Outras traduções da Bíblia também podem te auxiliar. Esses livros são acessórios, mas a Bíblia é imprescindível. Amém, irmão? Você entendeu que às vezes você precisa... não, é só o Espírito Santo, vai me revelar tudo. Não, irmãos. Muitas vezes você precisa meditar, precisa ler, precisa buscar, precisa de um dicionário, precisa de uma chave bíblica, precisa ver outras traduções. Amém, irmãos? E eu queria trazer 2 textos para te dar um entendimento para os irmãos, né? Para os irmãos entenderem aqui. Pode passar a próxima, por favor, Davi. Glória a Deus. Olha a palavra que eu coloquei aqui, ó. Quem aqui, só levanta a mão, sabe o que significa a palavra régulo? Quem aqui sabe? Gente, régulo, alguém aqui sabe? Não, né? Aí você vai estar lendo a Bíblia lá, você vai ler, cadê o texto? Olha o texto aqui, ó, João capítulo 4, 46, 50. Olha o texto que diz. Segunda vez Jesus foi a Caná da Galileia, onde fizeram o milagre do vinho. E havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus, vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse, que curasse o filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não creeis. Disse-lhe o régulo, Senhor, desce antes que o filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra e Jesus foi-se. Irmãos, imagine você ler esse texto, né? Se depara com essa palavra e fica pensando, o que é régulo, meu Deus? O que é régulo? Eu não sei o que é régulo. Aí o que você faz? Você vai falar assim, ó, eu vou orar ao Espírito Santo para que me dê revelação daquilo que significa a palavra régulo. Mas muitas vezes, irmão, se você pegar um dicionário, você vai ter o significado da palavra régulo. Muitas vezes, se você pegar uma Bíblia, na versão da linguagem de hoje, você vai ver o significado da palavra régulo. Muitas vezes, se você estudar outras traduções, você vai ver a palavra régulo. Régulo era apenas um oficial, um pequeno oficial dentro da hierarquia romana, uma pessoa que auxiliava, né? Um régulo era um comandante. Então, muitas vezes, você vê lá, não sei se a tua tradução está desse jeito. Vamos abrir lá João 4, versículo 46. Vamos ver se alguém tem a tradução escrita régulo e quem tem outras traduções. Amém? Rapidamente. Glória a Deus. Só para você entender, irmão, que muitas vezes você não precisa, assim, dar unção do Espírito Santo para algumas coisas que muitas vezes precisa de um estudo bíblico. Precisa muitas vezes de uma chave bíblica, de uma tradução em outra linguagem. Você fala, Deus revela. Muitas vezes, Deus quer que você estude um pouquinho a palavra dele para que você possa aprender alguns termos, muitas vezes, dentro do costume da época local. Amém? Glória a Deus. Não falei? Um alto funcionário público. Quem tem outra tradução? Significado, régulo, alto funcionário público. Irmã Meire. Régulo, oficial do rei. Pastor Cláudio, oficial do rei. Tem alguma tradução que tem régulo, gente? Tem nenhum aqui? Só que eu peguei? Hã?
Então, a revista e corrigida traz a palavra régula. Como é que você mata a sarada? Não. Eu tenho uma Bíblia tradicional, com a versão mais tradicional, eu tenho uma Bíblia na linguagem de hoje. Eu tenho uma Bíblia viva, internacional. Muitas vezes você pode matar a charada só com isso. Só com um pouquinho de dedicação dentro da palavra de Deus. Alguém entendeu, irmãos? Que essas ferramentas são auxiliares que eu falei? Que muitas vezes uma tradução diferente vai te ajudar muito dentro da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, todo mundo entendeu? Vou dar o segundo exemplo, vamos lá. Próximo, por favor, Davi. Palavra mundo. Vamos lá, o texto áureo da Bíblia. João 3,16. O que diz João 3,16? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, 1 João 2,15. Olha só o que diz o texto. Pastor Cláudio vai ler para nós, por favor. Leia, pastor, por favor. Só o versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Pode jogar, Davi, na tela aí, ou então o Vitor. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos lá. Se você ver esses dois textos, existe uma coisa assim que você acha que Deus está falando uma palavra diferente dentro da palavra. Por quê? Porque em João 3,16, Deus fala assim, Deus amou o quê? Em 1 João 2,15, Deus manda a gente o quê? Então, o que é que nós podemos entender? Que mundo, nessas duas passagens, tem significados diferentes. Está entendido, irmãos? O mundo, em João 3,16, é a humanidade. Amém? Mundo, em 1 João 2,15, é um sistema de pecado dominado por Satanás que está no mundo. Então, se os irmãos não tiverem um pouco de conhecimento para entender o posicionamento do texto, versículo anterior, versículo posterior, onde o texto está inserido, o que queria falar dentro do texto, muitas vezes os irmãos vão se perder no entendimento da palavra de Deus. Por isso, quem está falando que precisa o quê? Meditar. Ficou claro, irmãos, até aqui, em nome de Jesus? Podemos passar ao estudo? Vamos para o próximo tópico. Então, pastor, como nós devemos ler a Bíblia? Eu já falei sobre as ferramentas. Agora eu vou falar como devemos ler a Bíblia. Vamos lá, próximo tópico. Pode passar, Davi, por favor. Primeira característica que nós devemos ler a Bíblia, irmãos, com o quê? Reverência. Sabe por quê? A Bíblia, ela não é um livro comum. Ela não é apenas um livro religioso. Mas para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E toda vez que nós vamos ler, nós temos que ter um entendimento, temos que reverência à palavra de Deus, porque não é qualquer livro. É um livro onde Deus se manifestou a nós e mostra para nós a sua revelação para nós como crentes. Por isso que nós precisamos de quê? De reverência. Amém? E o primeiro texto que eu coloquei é Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Eu escrevi assim, irmãos, na versão que eu sabia na mente, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É a versão mais comum que a gente utiliza, né? Mas essa versão que eu peguei aqui é uma versão uma versão diferenciada, diferente, mas é o mesmo contexto. Eu queria que o pastor Cláudio lesse para nós aqui, ó. Pastor Cláudio, dá para ler? Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que fazem mal. Amém, irmãos? Então, primeira coisa, reverência. Quando você for ler a palavra de Deus, seja reverente a Deus. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 28, pastor Cláudio. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos
e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Amém? Pode ler o próximo aí, pastor. Êxodo 3. Moisés, não te aproxime daqui, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é o quê? Terra santa. O que isso nos ensina? Reverência na leitura da palavra. Muitas vezes, irmão, nós temos um conhecimento bíblico, né? Nós temos um pouquinho de teologia, conhecemos algo, muitas vezes a gente passa pelo texto e fala, isso aqui eu já sei. Isso aqui para mim já é... O que a pessoa vai pregar aqui eu já sei desde pequeno. Não, o que o irmão está pregando aí, isso aí eu já ouvi 10.000 pregações. Não é desse jeito, irmãos. Quando você ouvir uma palavra, seja a pessoa mais humilde que subir nesse altar, seja a pessoa mais capacitada, o maior teólogo, seja a pessoa que muitas vezes prega em várias conferências internacionais. Tem que entender uma coisa, você tem que ter reverência. Sabe a quê? A palavra de Deus. Porque ele está lendo a palavra de Deus. E muitas vezes Deus traz coisas diferentes dentro da mesma palavra. Amém, meu querido? Glória a Deus. Primeiro, com reverência. Segundo, pode passar o próximo slide, por favor. Em oração. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que quando você ora, quando você busca, Deus te revela dentro da palavra de Deus. Tem textos difíceis que você tem que orar antes de ler a palavra para que você possa ficar preparado por aquilo que Deus vai trazer por você naquele texto. Então, primeira coisa, em reverência. Segunda, em oração. Amém? Está lá Efésios capítulo 6, versículo 18, parte A. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Amém, irmãos? E o próximo texto, pode voltar lá, por favor, Vitor. Mateus 21, versículo 22. E tudo quando pedirem em oração, se creres, vocês receberão. Sabe? Você mostra reverência ao Senhor quando você ora pela palavra e quando você pede direção da palavra, o Senhor te dá. Amém? Próximo slide, por favor. E o principal, dependência do Espírito Santo, que é o maior intérprete da palavra de Deus. Irmãos, o maior intérprete da palavra de Deus não é um curso de teologia. O maior intérprete da palavra de Deus não são os pastores. O maior intérprete da palavra de Deus não é você, na sua sabedoria, no seu conhecimento, mas o maior intérprete da palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Foi ele que soprou sobre mais de 40 homens para que a palavra de Deus fosse revelada e trazida a nós. Amém? Eu quero que o pastor Cláudio lê para nós João capítulo 14, versículo 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Amém? Então, meu irmão, quando você for ler um texto, dependa do Espírito Santo. Peça para ele te auxiliar, peça para ele te mostrar verdades, peça para ele te dar revelação da palavra, na palavra, como eu costumo dizer, para que você possa crescer no conhecimento de Deus. E tem também esses livros auxiliares que muitas vezes vai te ajudar na geografia bíblica, muitas vezes na questão da arqueologia, muitas vezes na questão de textos difíceis. Amém, meu querido? Então, isso eu queria falar com você, por você, né, nesse tópico aqui. Eu queria que passasse o próximo slide, em nome de Jesus. E o último, tendo prazer em meditar na palavra de Deus. Então, não é ler a Bíblia apenas porque vai pregar, ou ler a Bíblia apenas porque você precisa de uma revelação a respeito de algo. Irmãos, eu conheço gente que muitas vezes não lê a Bíblia, né? Está me entregando uma encomenda no condomínio, né? Aí o porteiro lá do condomínio falou assim, espera que eu vou ver o que Deus vai falar para você agora. Tem uma Bíbliazinha lá na portaria dele, ele pegou a Bíblia assim, espera que eu vou ver o que Deus vai falar para você. Pegou a Bíblia, partiu no meio e leu um versículo para mim. Olha só, irmão, o entendimento dele. Não, aí leu para mim, não, isso aqui não gostei muito não, aí foi abrir outra. Essa aí não era para você não. O que eu quero te ensinar com isso, meu irmão? A Bíblia
Não é um livro de misticismo, não é um livro de mágica, não é um livro de caixinha de promessa, onde você abre a Bíblia, aquilo que der, se for bom é seu, se for ruim não é seu. A Bíblia é algo para você ser instruído na palavra de Deus. Por isso que você tem que ter o prazer em meditar nela. Irmãos, vou te contar uma verdade aqui, os irmãos não vão rir de mim não, mas é pura verdade, viu? Muitas vezes quando eu vou dormir, o que eu faço? Coloco a Bíblia em áudio, a massa testemunha, no YouTube e deixo lá debaixo da cama. Deixo lá do meu lado com o celular ligado. Sabe o que acontece, irmãos? Eu durmo ouvindo a palavra. Daqui a pouco eu já estou dormindo, mas alguma coisa eu já entendi. Viu, irmãos? Muitas vezes você não tem o costume de ler a palavra, mas você pode ouvir a palavra de Deus em áudio, pode ouvir a palavra de Deus, né, através de ministrações, através de outras ferramentas que a internet nos oferece. Então, não deixe de meditar na palavra do Senhor. Por quê? Porque se você meditar na palavra de Deus, ela vai estar dentro aonde? Do seu coração. As duas palavras, a palavra grega e a palavra hebraica que nós aprendemos nessa noite, qual que é? Chamar e isagog, que significa o quê? Guardar. Aqui, ó. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos lá, versículo 2. É o versículo chave. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, muitas vezes meditar não é apenas ler, né? Meditar é você ruminar, é você mastigar, é você se encher daquela palavra. Isso que é, não é apenas ler. Ler, nós lemos livro comum. Ler, nós lemos revista em quadrinho. Mas a Bíblia, a gente medita nela de dia e de noite. Amém? Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo o quanto fizer prosperará. Essa é a receita que Deus tem para nós nessa noite, amém? Que nós possamos estar meditando a cada dia na palavra de Deus, por quê? Porque é a palavra de Deus que vai nos sustentar. Lembrando que a Bíblia é infalível, inerrante, completa e eterna. Vamos lá, gente? As 4 características da Bíblia. A Bíblia é infalível, inerrante, completa e eterna. Agora repete comigo. Infalível, inerrante, completa e eterna. Amém? Pode passar o próximo slide, por favor. Glória a Deus. Bíblia. A palavra grega Bíblia, em plural, deriva do grego bíblios, ou biblion. Eu coloquei aqui entre parênteses, irmãos conseguirem ver, até a forma de como em grego é escrito a palavra Bíblia ali, ó. Está vendo ali, irmãos? Que significa rolo ou livro. Significa também coleção de livros. Tendo como origem o termo papiro, que era a forma de escrita mais disseminada na antiguidade. Quem já estudou o 2º grau, né, aprendeu um pouquinho sobre o papiro e sobre essas coisas, né? Nós vamos estar dando também algumas informações em relação a isso. Está tudo nas apostilas, viu, irmão? Próximo slide, por favor, irmãos. Glória a Deus. Material usados para o manuscrito bíblico. Amém? Nós vamos falar sobre 2 materiais usados para os manuscritos bíblicos. Próximo, pode para o próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. O papiro. Olha só, irmãos. A maioria dos escritos na antiguidade era escrita em papiro. O papiro foi muito utilizado para os manuscritos bíblicos. Próximo slide, por favor. Vou falar algumas características do papiro para que você possa entender. Características do papiro. Era uma folha grande que nascia numa espécie de planta no Egito. Era produzida em grande escala e formava grandes rolos. Era escrita à mão com tinta, por isso a palavra manuscritos. A palavra manuscritos quer dizer escritos à mão. Amém? Quando você vai fazer uma resenha, o pastor Cláudio, na maioria das vezes, ele pede que você faça ou no computador da forma que você quiser, né? Mas antigamente as coisas eram feitas como? De maneira manuscrito.
E existem muitos professores hoje em dia que pedem que as pessoas façam de uma maneira manuscrita, sabe por quê? Que muitas vezes a pessoa vai lá na internet, aí o manuscrito dele é Ctrl+C, Ctrl+V. Cola, copia, cola, copia, cola, copia. E muitas vezes nesse cola, copia, a pessoa não aprende o quê? Nada. Eu te dou uma dica até boa, quando você for fazer os trabalhos do pastor Cláudio, né? Faça manuscrito. Amém? Manuscrito, amém. Faça manuscrito, faça escrita à mão, porque quando você escreve uma coisa, você aprende 2 vezes ou 3 vezes mais. Por quê? Porque você está lendo e copiando. E muitas vezes, quando você Ctrl+C, Ctrl+V, você lê ali rapidamente e não assimilou nada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Foram desenvolvidos pelo egípcio em 2.500 anos antes de Cristo. Foi considerado precursor do papel, já que o papiro era extraído de uma folha seca de uma planta. Ali está o nome da planta, Cipérios papyrus, prensada de forma parecida com a produção de papel hoje em dia. Então, os primeiros manuscritos bíblicos, eles foram escritos numa folha de uma espécie de uma planta chamada papiro. Amém, meu querido? Vamos lá, próximo. Pode passar o próximo slide. Olha aí, irmãos, eu coloquei uma imagem aqui que eu peguei da internet. Isso é um manuscrito do Mar Morto, né? É um texto escrito de uma forma de um papiro, né? Foi uma planta que pegaram essa planta, a folha dessa planta, e fizeram tipo uma folha de papel para escrever à mão aquilo que seria direcionado a escrever, amém? Esse aqui é um exemplo do papiro. Próximo slide, por gentileza. Outro material usado para a escrita era o pergaminho, né? Glória a Deus, irmãos. A palavra pergaminho vem de Pérgamo, uma cidade na Ásia Menor. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente vê lá a igreja que está em Pérgamo. Olha só, essa cidade era uma cidade importante, era uma cidade rica, e lá existia muito, produziu muito esse tipo de material chamado pergaminho. E como eram feitos esses pergaminhos? Esses pergaminhos eram feitos de couro de animal. Esse couro de animal era tratado, jogado numa tinta, numa cal, para que ele ficasse meio branco, e se escreviam sobre ele. Amém? Tipo cabra, bode, ovelha, carneiro, utilizavam o couro desses animais para fazer um papel, não, para fazer um material para que fosse escrever. E por que eles usavam pergaminho? Porque ele era mais forte, mais resistente e durava mais tempo. Amém, meu querido? Glória a Deus. Pergaminho feito de pele de animal, irmãos. Ó a imagem aí. Glória a Deus. Pode passar, por favor? Eu queria ler esse texto para comprovar esses 2 tipos de papéis, né? É interessante ter uma tradução na Bíblia, aquela passagem negra ali, ó, foi eu que coloquei. Algumas traduções trazem a palavra rolo. Vamos lá ler Lucas capítulo 4, versículo do 17 ao 20. Pastor Cláudio pode ler para nós, amém? Isso. Pode passar o próximo slide e deixar, por favor, Vitor? Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou em um lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, né, mas no caso seria o rolo, né, ou o pergaminho, devolveu o assistente e assentou-se e olhou de todos, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Glória a Deus. Irmãos, entenda algo, ó. Quando Jesus abriu aquele rolo, né, algumas traduções trazem rolo. Eu gosto da tradução que traz a palavra rolo, né? Ali fala livro, não era um livro, era um rolo. Era semelhante a isso aqui. Agora imagine, irmãos, né? Quantos aqui têm o costume de abrir a Bíblia? Levante a mão aqui, por favor. Quantos aqui acham um livro fácil?
o livro da Bíblia fácil? Quantos aqui? Seja sincero, amém? Agora imagine Jesus, um assistente, entregar para Jesus um rolo do livro de Isaías. Irmãos, entenda algo, naquela época, não tinha essa moleza que é hoje para nós. Eu falo que é moleza porque é moleza. Hoje em dia nós temos o celular que a gente acha o versículo rápido, e o capítulo e o livro, né? A gente tem a Bíblia, de uma maneira que a Bíblia está ordenada, organizada, você acha rápido, mas naquele tempo era só o rolo. Agora imagine Jesus achar a passagem que ele queria, no meio desse rolo, sem essa separação que a gente tem, em versículo, em capítulo, tudo direitinho. E Jesus foi lá, pegou o livro do assistente e abriu. E por que você acha que Jesus fez isso? Da maneira rápida e prática. Por quê? Porque ele meditava, porque ele estudava, porque ele buscava. Não, pastor, mas Jesus, ele era Deus. Ele fechava os olhos e já saía da página. Não, meu irmão. Jesus estudou. Jesus, com 12 anos, ele estava no meio dos doutores debatendo teologia. Então, esse pergaminho aqui para Jesus abrir, foi rápido, mas imagine se fosse eu e foi você. Nós não íamos achar nunca, porque não tinha essa disposição que é hoje. E muitas vezes nós somos falhos no comprometimento com o estudo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aí ficou claro? E quero falar de outro, apóstolo Paulo. Pode passar o slide, por favor, em nome de Jesus. Paulo pede os pergaminhos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Só para você ver esses dois tipos de papéis dentro da palavra de Deus. Amém, irmão? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, viu, irmãos? Achou aí, pastor Cláudio? Fala para nós. Tá aí não, nesse capítulo? Pergaminho, só nesse versículo não? Livro, né? Tá, mas é porque a tradução original, a tradução na maioria da Bíblia é pergaminhos. Tá, achei aqui um aqui, ó. Achou? Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha, meu querido. Está ouvindo aí a palavra pergaminho? Uma forma que ela utilizava para escrever a escrita à mão. Glória a Deus. Então, eu queria que passasse aqui o próximo slide. Olha só que bênção. No final da Idade Média foi descoberta a imprensa, né? Nós estudamos na escola, né? Eu estudei, você estudou, que a imprensa ela foi descoberta por um alemão chamado Gutenberg. E no que ajudou a descoberta da imprensa, meu irmão? Ajudou na aceleração da divulgação da Bíblia Sagrada e de todos os outros livros. Olha só, no ano de 1430, por um alemão chamado Gutenberg. Olha só, o primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia em 1452, provavelmente em latim. Sabe por quê? O primeiro livro que esse Gutenberg imprimiu foi a Bíblia chamada Vulgata. A Bíblia Vulgata era uma Bíblia traduzida para o latim, para a Igreja Católica daquela época. Amém, irmãos? Olha só, ano mais tarde, em 1523, Martim Lutero traduz a Bíblia para o alemão e imprime vários exemplares. Com o passar dos anos, foi se traduzindo a Bíblia em vários idiomas e dialetos. Estima-se que hoje a Bíblia já foi escrita em 2.300 línguas. Sabe para quê? Para cumprir o ID. Para que o Evangelho seja conhecido em todas as nações, em todos os idiomas, em todas as tribos e em todas as etnias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Próximo slide, irmãos. Nomes que a Bíblia é conhecida. Irmãos, eu vou deixar esse tópico para a próxima aula, porque tem muita coisa para falar ainda, na verdade. E se eu começar com os nomes da Bíblia, com a Bíblia conhecida, não vai dar tempo. Amém? Eu queria chamar o pastor Cláudio aqui para encerrar a escola bíblica. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor. Amém? Se colocasse de pé em nome de Jesus. Que esse estudo dessa noite
Foi apenas o princípio daquilo que Deus vai fazer com essa nossa escola bíblica, viu? Né? Eu fiquei ontem, né, me desculpe até os irmãos aí, fiquei ontem até 1h, quase meia-noite e meia, trabalhando esse estudo, inserindo, pesquisando, buscando, e tento trazer o meu melhor para os irmãos, que os irmãos sejam enriquecidos com a palavra de Deus, e na quinta-feira tem mais uma aula em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, queridos. Eu estou maravilhado com essa aula, meus irmãos. Nós somos privilegiados, porque o nível das aulas que têm sido oferecidas aqui na nossa igreja é nível de seminários teológicos, de escolas de teologia. E tudo de quê? De graça. Você não precisa pagar um seminário teológico, você não precisa pagar um curso de teologia, porque você tem aqui, na igreja do Senhor, a preocupação da liderança está oferecendo um ensino de qualidade para os irmãos. Como o pastor Edvandes falou, isso exige preparo, exige tempo. Os irmãos estão recebendo as apostilas numa pastinha aí impressa, para você com lápis fazer as suas anotações, grifar, escrever os comentários que você acha importante que os professores passam aqui na frente. É para isso que você tem essa pastinha aí com a apostila, com o lápis ou com a borracha na mão. É para você fazer anotações, para você grifar, para você, se você não entendeu alguma coisa ou alguma palavra, você colocar lá um ponto de interrogação e quando chegar em casa, aí lá no dicionário bíblico, na internet, pesquisar. Então, irmãos, igual o pastor Edvandes falou, a gente quer despertar nos irmãos esse anseio pelo conhecimento da palavra de Deus. E como ele falou no início, não apenas o conhecimento, mas guardar esta palavra no seu coração. Eu gosto muito de usar a expressão que essa palavra esteja impressa no seu coração. Amém? Porque só assim ela vai produzir o que Deus quer. É transformação, é mudança, é conversão, é crescimento, é capacitação para você ser usado na obra do Senhor, amém? É a palavra de Deus através da direção do Espírito Santo, moldando a sua vida, que vai te capacitar a ser mais que vencedor, amém, queridos? A irmã Ana Cláudia pediu para quem não anotou o nome, não escreveu o nome lá na presença, a procure. Ela não vai procurar ficar atrás dos irmãos, para os irmãos com a lista de presença, ok? Todas as pessoas que estiverem presentes em todas as aulas vão ser reconhecidas, tem que estar presente para receber o certificado, e é isso. Eu queria pedir para o Davi colocar rapidamente, aí já colocou, o homem é rápido. Irmãos, o pastor Gilberto nos deu a gloriosa missão, maravilhosa missão de estar coordenando aqui a rede de organização e serviços da igreja. Então, nós vamos estar fazendo uma escala administrativa dos diáconos, obreiros e colaboradores da igreja, que de uma maneira muito gloriosa, a grande maioria aqui é vocês, está aqui essa noite, tá ok? Então, nós vamos estar fazendo a escala para cada 4 semanas, que dá mais ou menos um mês. Para quê? Para ter previsibilidade, para os irmãos estar sabendo que dia que vai estar escalado e onde estará escalado. Essa é a escala administrativa. Ah, tá. Então tá vendo ali a última parte ali, a gente vai acrescentar o item da limpeza. Mas desse mês já tem ali. O evangelista hoje já tinha feito ali, já está ali no mural ali. Tá ok? Então é isso aí. Toda a igreja, irmãos, está sendo chamada para estar trabalhando na obra do Senhor, para estar cooperando, para estar envolvida, para estar participando. Então, aquela história de crente de banco, que vem aqui, assiste o culto e vai embora, vai cair por terra. O que a gente quer? Que todos estejam envolvidos na obra do Senhor. Ah, pastor, mas todos, irmãos, têm um chamado para o serviço. Tá?
esse serviço aqui chamado para serviço, é de toda a igreja. Amém, irmãos? Todos nós somos chamados à salvação, todos nós somos chamados ao serviço na casa de Deus. É só isso aqui o serviço na casa de Deus? Não. Isso aqui é a parte operacional da igreja. Não é só isso que nós podemos fazer na casa do Senhor. Nós podemos visitar, nós podemos orar, visita em hospital, dar um telefonema para o irmão que não veio na igreja, fazer uma visita para alguém que está enfermo. Isso aí é abrangente a obra do Senhor. Isso aqui é só a parte do culto, a parte de organização do culto. Mas todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Ok? Então está ali, Então vocês vão ver ali um item novo, e vai ser acrescentado também um da limpeza. Estacionamento, todo mundo já conhece. Nós estamos colocando 2 irmãos. Para que os irmãos vão ficar ali no estacionamento? Não é só para olhar o carro e ficar conversando lá fora, não. É para exatamente não deixar ninguém conversar lá fora, fazer grupinho lá fora, ficar fazendo baguncinha ali na porta da igreja. Os irmãos estão autorizados a pedir os irmãos a entrarem na igreja para não ficar lá fora. Os irmãos vão observar que tem muita gente, isso é glorioso. Vão observar que o primeiro lá, o Josué, ele está lá no estacionamento, na primeira, cadê o Josué? Está ali. Ele vai estar lá no estacionamento da primeira semana, na próxima semana. Mas vocês vão notar que ele vai ficar 1 mês quase sem ficar no estacionamento. Por quê? Está todo mundo envolvido. Ou seja, não serão os mesmos que estarão trabalhando. Toda a igreja vai estar envolvida nesse ministério. Ok? É por isso que chama diáconos, obreiros e colaboradores. Exatamente por isso. Ah, pastor, mas eu não sou diácono nem obreiro. Mas você é colaborador. Se preparando para se tornar obreiro e posteriormente se tornar um diácono na casa de Deus, e posteriormente um presbítero, e posteriormente um pastor. É progressivo. Amém, queridos? Aí eu quero falar rapidamente ali, da diaconisa ou obreira de apoio ao departamento infantil. Não é que você vai estar lá dentro trabalhando no departamento infantil, porque já tem as pessoas do departamento infantil. O que é o apoio ao departamento infantil? Você não vai estar lá dentro da salinha. Você vai estar aqui na igreja, no templo, na nave da igreja, ajudando exatamente aqui na questão dessa porta aqui, irmãos. Essa porta aqui nós vamos ter que colocar ordem nela. É um entra e sai de criança, às vezes com a mãe, às vezes sozinho. E essas irmãs aqui, elas vão ter autonomia para controlar essa porta aqui. Quando ela notar que uma criança passa correndo para lá e para cá e toda hora, eu quero que os irmãos entendam que ela tem autonomia para pedir e corrigir essa criança com amor, com carinho, com brandura, com educação, o seu filho. Mas nós sabemos que tem crente na igreja que não gosta, que nem trisca no seu filho. Nós vamos respeitar esses irmãos. Do meu filho cuido eu, então você vai cuidar do seu filho. O que essas irmãs vão fazer? Querida, pega o seu menininho lá que está correndo para cima e para baixo da igreja e põe sentadinho do seu lado. Amém, irmãos? Então essas irmãs têm essa autonomia para falar isso. Ok? É lógico que ela não vai barrar uma mãe que está passando aqui com o seu filho para tomar uma água ou para ir no banheiro. É lógico. Já está com a mãe é mãe. O pai é pai. Tá? Mas criança sozinha, ela vai segurar. Amém, irmãos? É ordem e decência na casa do Senhor. Ok? Então, basicamente é isso aqui. Eu quero estar em todos os grupos da igreja, essa escala. Qualquer alteração que tiver, troca, impossibilidade de cumprir, por gentileza, querido, nos avise antes, para a gente colocar um substituto. Tá ok? No seu lugar. Todo mundo tem problema, todo mundo tem imprevisto, todo mundo tem indisponibilidades. Não fique constrangido em me ligar. Eu deixei meu número ali, Pastor, eu não vou poder tal dia. Eu vou chegar atrasado. Acontecer alguma coisa, me liga para a gente colocar a pessoa no seu lugar. Ok? Não é faca no pescoço, mas é só organização. O nome já fala. Organização e serviço. Todo mundo que estiver escalado no seu dia, vai ser praticamente uma vez no mês, os irmãos já estão vendo, você me liga. Não vai ser cansativo, não vai sobrecarregar ninguém, porque está todo mundo carregando o peso. Então, o que? Se torna leve, ok? O único que nós colocamos ali, substitutos, na recepção ali dos casais,
É exatamente isso aí, ó. O casal não veio ou chegou atrasado, automaticamente a pessoa que é o substituto, não é que vai ficar 2 casais ali, é o substituto vai ficar sob aviso, vai estar preparado, ou seja, também vai chegar mais cedo, mas quem vai estar ali é o número 1 lá na recepção dos casais. Semana que vem é de pastor Edivandes e irmã Márcia, está na recepção, tá? É uma honra, irmãos. Tem um hino 115, que eu gosto sempre de falar. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém, irmãos? Então, o maior privilégio que pode ter na face da terra é você estar ocupado na vinha do Senhor, na obra do Senhor. Amém? Os irmãos entenderam? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? E eu achei maravilhoso. Cadê o irmão Jusilei? Olha lá o irmão Jusilei. Eu fui fazer a escala, não sabia quem era o irmão Jusilei. Fiquei sabendo ontem que era o irmão Jusilei, o irmão, querido irmão Gilson, né? Gilson Carvalho da irmã Ana, tá? Então, eu tive até que fazer as correções ali, ó. Tá lá o irmão Gilson, dia 14 de março, escalado ali no estacionamento. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação com relação à escala de serviço? Tem alguma dúvida? Não? Todos entenderam? Outra correção. Todos os trabalhos que a gente pede para quem não participou das reuniões são manuscritos. Tem que ser manuscrito, viu, irmãos? Exatamente para isso. Porque ao você escrever, você assimila uma porcentagem maior do que aquilo que você apenas lê. Então, não tem esse negócio de Ctrl+V e Ctrl+C, porque você vai fazer no canetão mesmo. Todos os trabalhos que são pedidos aqui na igreja é manuscrito. Exatamente para isso, para você estar assimilando aquilo que você está lendo. Amém? Quantos estão sendo aqui mais alimentados da palavra de Deus? Quantos estão felizes com aquilo que Deus fez aqui hoje? Então, dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor Edivandes mais e mais. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Assim. Ah, tá, ok. Ah, tá, então, a irmã Ana Cláudia está pedindo para avisar o seguinte. A apostila, a impressa, você vai tirar ela dentro da pasta, vai levar ela para casa e vai estudar ela durante a semana. Amém? Mas a pasta com o crachá, o material, você vai deixar aqui na saída com o seu nome virado para cima. Todo mundo entendeu, irmãos? Você vai levar só a apostila, mas vai deixar a pasta com o seu nome, com o seu crachá, com o nome virado para cima. Amém? Então vira aí para o seu irmão e diga para ele que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Uma boa noite em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.